Naquela tarde, Melina e eu fumamos um lote delicioso de cannabis uruguaia, adquirido legalmente por ela. Em poucos minutos, sem que eu percebesse, estávamos numa mesa de bar na cidade de Marsella, no sul da França. Melina disse que o nazismo era um curso rápido sobre o diabo e a maldade humana. Ela lembrou que o termo demônio deriva do grego daimon, poder divino ou gênio, no caso, feito para o mal. Na tradição judaico-cristã, o demônio é consagrado como uma força que se contrapõe ao bem e a Deus. A palavra Lúcifer, na tradição cristã, é um dos nomes do diabo. Vem do latim lux, que é luz, e ferre, que é levar ou portar, ou seja, o portador da luz, ou a estrela da manhã. O termo não aparece na Bíblia hebraica nem em sua tradução grega. É uma figura mais recente e corresponde a um dos anjos caídos, ou Satanás, segundo a concepção de São Jerônimo, como aparece na Bíblia latina, a Vulgata, no século IV d.C. Lúcifer era um anjo da ordem dos querubins, belo e próximo a Deus, mas foi expulso do paraíso. Ele se julgava superior ao resto da criação. No livro do Apocalipse há a famosa batalha liderada pelo arcanjo Miguel. A luta era contra o dragão Lúcifer e seus anjos caídos. Nela, o mal é derrotado por Deus e pelos anjos. A maldade é expulsa e mandada para o inferno. Lúcifer é o líder desses anjos caídos, no enfrentamento do dragão contra Deus. Metaforicamente, seria a disputa entre o bem e o mal pelos destinos do mundo. Ao escutar a conversa, Kunin uniu-se a nós e aproveitou para me adiantar que suas pesquisas sobre as origens da família de Martin Heidegger estavam muito avançadas. Segundo o russo, não havia a menor dúvida de que ele tinha origem judia e era parente de minha mãe. Perguntei se ele tinha como provar a sua hipótese. Ele sorriu e respondeu que nada que fosse trazido a mim viria desprovido de forte embasamento jurídico e farta comprovação documental. Eu agradeci. O seu cheiro de enxofre era igual a de um anão russo que eu acompanhava. A criaturinha tinha 6 dedos na mão esquerda. Fomos juntos ao cemitério de Freiburg para prestar homenagem a Heidegger, daquele momento em diante, membro da minha família. O anão jurava ter sido amante de Hannah Arendt e dizia ter rivalizado muito com o filósofo alemão. Coisas do amor, falou o anão polidáctilo. Eu não sei se foram as balas de anis que ele me ofereceu enquanto caminhávamos entre as sepulturas, mas outra vez adormeci profundamente. Despertei junto ao túmulo de Júlio Cortázar, escritor argentino que eu adoro, falecido em 1984 e considerado um dos mestres do realismo fantástico. Ele nasceu em Bruxelas, na Bélgica, onde seu pai trabalhava na Embaixada Argentina. Cortázar estudou letras e lecionou em escolas rurais. Ele retornaria depois a Buenos Aires e fez franca oposição ao peronismo. Em 1946 publicou seu conto La Casa Tomada, nos Anales de Buenos Aires, apadrinhado por nada mais, nada menos que o grande escritor Jorge Luiz Borges. Este conto foi para mim inesquecível. Eu lembro o dia em que minha professora, Dona Giselda, recomendou sua leitura em sala de aula. Ela disse que seria uma construção de texto e uma linguagem que jamais esqueceríamos. Estava certa. O conto marcou-me profundamente como leitor. Eu ainda escuto os passos que vinham das outras partes da casa, como descreve a narrativa. Cortázar publicou depois Bestiário, primeiro de uma série de contos fantásticos que também eu tive o prazer de ler para as classes de literatura da escola, quando ainda era adolescente. Ele se transferiu para Paris e viveu lá permanentemente. Em 1960 publicou sua novela Los Prêmios e depois, em 1963, Rayuela, ou O Jogo da Amarelinha em português. Este último tornou-se o seu primeiro sucesso internacional. Quem me deu foi Renato, meu cunhado. Eu era adolescente e logo depois surgiu uma febre sobre o Rayuela. Entre os amigos de meus irmãos mais velhos, trocavam-se cartões postais e mensagens utilizando frases contidas no romance.
Eu não lembro bem, mas havia até a história de certos capítulos que poderiam ser sentidos como em ritmo de tango. Era como se o autor tivesse transformado o processo de leitura, dando ao leitor a possibilidade de intervir na narrativa. Minha Rayuela foi presente de uma namorada em meu aniversário. Era uma edição da Sudamericana de Buenos Aires. Foi Melina que me trouxe a conversa de que Cortázar era, na realidade, descendente de uma família de judeus convertidos, de grande tradição como tradutores de textos persas e hindus para o árabe, e que viveram em Córdoba, no auge da Casa da Sabedoria, na Espanha do século X. Minha diaba havia adquirido uma tradução completa das Mil e Uma Noites, do persa para o latim, feita por um antepassado de Cortázar, que seria judeu e meu parente por parte de pai. Esta informação não passou em brancas nuvens. Sugeri que abríssemos uma garrafa de champanhe e brindássemos a Cunim, Melina e eu. Carlos Fuentes disse que Cortázar foi quase um Bolívar da literatura latino-americana e Rayuela uma de suas caminhadas rumo à libertação. Melina parecia ter ciúmes dos meus elogios a Cortázar e argumentava que as partes ruins de Rayuela se pareciam com o livro que eu tentava agora escrever. Como ele, mas sem o menor talento, eu insistia em demasiadas interrupções, explicações desnecessárias, devaneios, frases soltas e cansativas, além de uma total ausência de linearidade. Eu confesso que aos meus 20 anos eu tive algumas magas que encontrei pelas noites e me vi Horácio, recitando nos tempos de faculdade parágrafos desta obra para impressionar as moças desejosas de elogios. Entretanto, nada superaria o livro que veio depois, Todos os Fogos, o Fogo. Cortázar recebeu também o Prêmio Médicis por seu romance Livro de Manuel, cujos direitos autorais eu soube que foram destinados à ajuda dos presos políticos argentinos. Eu tenho em minha biblioteca várias obras do meu parente Cortázar, traduzidas em português, além de um exemplar de Aulas de Literatura, uma transcrição de suas palestras em Berkeley, no ano de 1980. Cortázar faleceu em Paris, em 1984. Tempos depois, eu fui novamente surpreendido por uma mensagem de Akunin, informando que um anão polidáctilo com quem havia conversado no cemitério tinha parentesco com Max Schachtmann, e eu deveria aguardar por maiores detalhes sobre o tema. Isso me deixou muito pensativo, mas eu já desconfiava do anão. Quando criança, eu lembro que uma tia do meu pai, de nome Esther, tinha 6 dedos numa das mãos. Por essa razão, eu já contava com a possibilidade de que Max, o anão, e eu fôssemos parentes. Como sempre, Melina surgia e desaparecia com a mesma facilidade. Um dia ela me enviou uma caixa de ovos de chocolate, acompanhada de um bilhete com a instrução de que eu deveria derretê-los na boca antes de engolir. Tive uma bela surpresa. Fiquei totalmente entorpecido. Leonor também, pois eu lhe havia oferecido alguns ovos. Quando despertamos, nós embarcávamos numa viagem de avião para Lisboa. Na manhã seguinte, na capital portuguesa, Akunin e eu começamos a estudar os originais de vários textos literários, em busca das origens de Max e meus parentescos. A ideia havia surgido de minha breve conversa com a bruxa velha do metrô. Foi ela quem me disse que eu deveria começar pela Meca da Vaidade Humana, que seria o anuário Who's Who, que traz biografias de pessoas de destaque. Em sua versão inglesa, o anuário é publicado desde o ano de 1849, contendo biografias de pessoas de destaque, com genuína notoriedade ou simplesmente ricas e inexpressivas. Há quem peça para constar na lista do Who's Who, utilizando de influências familiares ou de outras naturezas. Muitas vezes, seus editores se valem da vaidade humana e cobram dos interessados preços elevados. Havia um lado em mim que adorava a sensação de buscar um parente que fizesse parte da história. E foi a razão que me levou a seguir adiante com as pesquisas no anuário. Eu lembrei que o meio-homem, meio-bode que apareceu em meu pesadelo no Hotel Le Meurice, em Paris, disse que eu deveria ir atrás de nomes parecidos com o meu,
caso desejasse procurar pelos meus parentescos. E ele estava certo. Por acaso eu tinha encontrado o nome de Max Schartmann no Museu de Trotsky, na Cidade do México. A criaturinha horrenda disse que eu escarafunchasse documentos, anuários ou textos originais. E foi muito divertido manusear os originais de questionários respondidos por famosos no Who's Who. Mas o que eu li eram todos sobre gente séria e de grande valor para a humanidade. Nos anos 1930, depois do sucesso de Adeus às Armas, Ernest Hemingway respondeu de próprio punho ao anuário que os seus passatempos favoritos eram esquiar, pescar, atirar e beber. Fosse eu, diria que meus passatempos prediletos eram ler e escrever. Adeus às Armas descreve o horror da Primeira Guerra, que faz tremerem os soldados, condenados a se matarem uns aos outros em combates de trincheiras. O personagem, Frederick Henry, no fronte italiano, quase ao fim do confronto, apaixona-se pela enfermeira Catherine Barclay, que cuida dele, quando durante uma licença médica ele precisa tratar do joelho quase destruído por um morteiro. Mesmo com a terrível ameaça da guerra, não há escolha para os dois senão viver seu amor com esperança. Isso me faz lembrar uma frase do artista plástico inglês David Hockney. Ele dizia que se, por hipótese, alguém encontrasse um grande amor no primeiro dia de uma guerra, a força do amor talvez relativizasse o papel da realidade. E há verdade nisso. Hemingway revela na obra a impotência dos soldados diante do medo da punição que o exército impõe àqueles que sonham desertar e fugir dos horrores do fronte. E o personagem encontra o amor de Catherine. Na guerra não há concessões ou piedade. O ódio ganha espaço e é melhor fugir dele do que tentar enfrentá-lo. Os personagens alimentam-se da utopia de que vencer não é matar, mas buscar o amor onde ele estiver. Eu comecei por ler autógrafos, que são, por definição, os escritos, cartas, fotografias, certidões, enfim, quaisquer papéis assinados por alguém. E deliciei-me com a coleção Correia do Lago. Descobri, por exemplo, uma correspondência datada em 14 de outubro de 1871, de Karl Marx, para Edward Spencer Bazley, líder trabalhista britânico e um dos fundadores da primeira Internacional Socialista. Nela, Marx redige as primeiras 2 linhas em inglês, as 4 seguintes em francês e as 2 linhas finais novamente em inglês. E a fotografia que acompanhava a mensagem tinha a dedicatória em alemão. Marx brincava com os amigos, alternando idiomas na mesma mensagem. Quando falava sério, ele utilizava o inglês, como quando dissera a Bazley que os trabalhadores pagavam caro por ficar nas mãos da classe média. Akunin perguntou se eu havia ficado impressionado com Erdapfel de Berheim. Respondi que sim. Ele deu um salto de sua cadeira e, como uma criança, aproximou-se do globo terrestre feito ao final do século XV. Olhou-me e disse: 14º Distrito de Paris. Apontou com o dedo no globo terrestre e quando eu vi, lá estava eu outra vez junto ao túmulo do escritor argentino Júlio Cortázar, no cemitério de Montparnasse. Dessa vez estava acordado, eu tenho certeza. E nos encontramos com outro anão. Ele era fisicamente parecido com o primeiro, o da polidactilia, que ele também tinha. Em sua mão direita contei 7 dedos, e se o primeiro era meu parente, talvez o segundo também fosse. Era curioso, mas Melina também tinha um dedo a mais no pé esquerdo. O anão, número 2, puxou-me para o lado e iniciou uma conversa, desviando de algumas lápides e dizendo que, como Akunin, ele era de origem russa. Confidenciou-me que foi amante de Melina e ela adorava besuntá-lo nas virilhas com uma manteiga feita com leite de cabra. Isso o deixava simplesmente fora de si. Como o outro, ele confidenciou-me que ela, às vezes, parecia possuir 2 pares de seios. E como dizem por aí, isto poderia ser coisa do demônio. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o anão me hipnotizou. Disse que foi ele próprio quem antes incorporou Pausânias em 336 a.C. e assassinou Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, com uma punhalada.
Voltando aos autógrafos da coleção Correia do Lago, chegou depois às minhas mãos outra joia rara, a página 22 de um caderno Baber, no qual o escritor Jorge Luiz Borges escreveu os originais do conto La Biblioteca de Babel. Os cadernos Baber eram muito populares entre os funcionários de escritórios contábeis na Argentina. Eles os usavam para fazer demonstrações financeiras. Suas folhas eram ótimas para listar números. Curiosamente, os cadernos eram um elemento de aproximação entre a realidade fria e as dores profundas da alma, pois eram também os preferidos dos escritores para escrever originais. Quando os romancistas, contistas e poetas escreviam a primeira versão de suas obras, uma parte essencial do processo criativo era contar com um bom lápis e um caderno Baber, com suas páginas numeradas. Eles eram ótimos para identificar exatamente onde fazer as correções. Deste modo, os arrependimentos, as palavras que se decidisse adicionar, substituir ou eliminar, ficavam claros na versão final. As folhas podiam ser usadas em frente e verso, o que representava também uma economia. Suas linhas vermelhas verticais eram inúteis aos poetas. As horizontais, contudo, facilitavam o alinhamento. Assim, as palavras mais entusiasmadas e que quisessem, por alguma razão, sair da linha, eram convidadas a se manter em perfeita ordem. Esta página, contudo, era de um original de Borges. Como uma dádiva de Apolo, deus das artes, filho de Júpiter e irmão gêmeo de Diana, eu tive acesso ao manuscrito de um dos mais memoráveis contos de Jorge Luiz Borges, La Biblioteca de Babel. Borges amava os livros. E durante a sua carreira literária, ele foi também designado diretor da Biblioteca Nacional em Buenos Aires. Entre os anos de 1955 e 1973. Essa experiência, obviamente, inspirou a sua obra. O original de La Biblioteca de Babel trazia na parte superior à direita uma epígrafe de uma obra do século XVI, de Robert Burton, intitulada A Anatomia da Melancolia. A epígrafe dizia: por esta arte pode-se contemplar as variações de 23 letras. Como as combinações de átomos a produzirem moléculas, as letras davam vida a inúmeras palavras. Robert Burton estava pleno de razão. Há tantas palavras a serem criadas com o alfabeto e podemos transformá-lo num universo de frases, páginas e livros sem limites. No conto de Borges, A Biblioteca de Babel, é interminável e composta por infinitas prateleiras repletas de livros, os quais possuem incontáveis combinações de símbolos que seriam suas letras. Em sua biblioteca imaginária destroem-se livros sem sentido, preservando os sagrados e os que têm um nexo. Segundo Borges, este conceito tem seus perigos, pois um livro sem sentido pode ter coerência em algum idioma mais raro. Havia livros na Biblioteca de Babel sobre o futuro sempre incerto, além de romances, aventuras e desejos humanos possíveis e imagináveis. Bastaria que nela buscássemos e acharíamos as respostas para quaisquer perguntas. O problema era a sua total inutilidade, pois na biblioteca havia também livros com todos os erros que há. Para mim, isto a tornava humana e simpática. Borges profetizou que a humanidade um dia desapareceria. Mas para o nosso gozo, a Biblioteca de Babel perduraria, iluminada, imóvel, inútil, incorruptível e secreta, pronta para receber a todos com seus livros abertos e um mundo encantado de palavras. No primeiro parágrafo, Borges fala da biblioteca como se fosse um universo composto por um número mal definido, talvez infinito, de galerias hexagonais com espaços abertos. Ao observar o original da primeira página, entretanto, percebi algo diferente. Suas correções produziam em mim um efeito extraordinário. Notei que, ao referir-se aos tais espaços abertos, Borges ficou em dúvida sobre qual adjetivo escolher. Rabiscou 3 opções: variados, diversos e vastos. Depois decidiu utilizar vastos, e assim o adjetivo ficou registrado no livro. Esse simples sinônimo de imensidão correria o mundo na primeira página de La Biblioteca de Babel,
saltando de mão em mão de incontáveis seres humanos, livrarias, bibliotecas e casas, enfim, sob os olhares de milhares de leitores. O que me fascina é imaginar o que fez Borges decidir entre um adjetivo e outro. Pode ter sido a sua precisão em definir o sentimento, a sonoridade ou a combinação de ambos. O mais interessante é que o leitor que lesse o conto, no estado em que se encontra na prateleira da livraria, jamais imaginaria que houve este pequeno incidente. Borges também se referia à Biblioteca de Babel com B maiúsculo. Quem sabe por considerar que as bibliotecas sejam sempre ímpares, únicas e belas. E esta era a soma e o resumo de todas elas. Arrisco dizer que até possuía áreas de despedida e morte. Meus pensamentos levaram-me a imaginar como seria minha reação se Akunin dissesse que Borges pertencia à minha família. Quem ler o conto Pierre Menard, autor do Quixote em ficções, entenderá a razão pela qual eu o considero um dos maiores. Isso acabou por acontecer pouco tempo depois, quando estávamos, o Russo e eu, sentados numa das salas da Biblioteca Britânica em Londres. Eu folheava um catálogo do acervo quando Akunin falou sobre o grande escritor argentino. Ele lembrou a citação de Borges em que o autor dizia nunca ter criado personagens porque sua literatura era autobiográfica. Ele fazia uso de fábulas e símbolos para expressar seus sentimentos. Borges nasceu em Buenos Aires, mas era bilíngue desde criança. Sua avó materna era inglesa. Ele lia inglês muito antes de alfabetizar-se em castelhano. Sua família viveu em Genebra por alguns anos e depois retornou para a Argentina. Sua deficiência visual progressiva o acompanhou desde a infância até a vida adulta. Foi poeta, ensaísta, autor de contos e novelas. Como Beethoven e sua surdez, Van Gogh e sua angústia, Aleijadinho e sua lepra, sua cegueira o acompanhou na maturidade. Mas a têmpera do Borges, escritor, não diminuiu com a perda da visão. Akunin relatou ter dedicado parte de seu tempo ao estudo das bases genéticas da degeneração de retina que acometia a família do escritor. Ele tinha utilizado o pagamento que eu lhe fiz para participar de um leilão clandestino no bairro de San Telmo, em Buenos Aires. Num lance desesperado, o qual comprometeu até suas próprias economias, arrematou um lote de fios de cabelo do escritor. Com lágrimas nos olhos, o Russo me informou existir várias sequências genéticas no DNA de Borges que se mostravam 100% idênticas às minhas. Borges e eu éramos, sim, parentes. Akunin e eu choramos abraçados e pensando em Olhos Negros, bela canção popular russa que ele gostava de ouvir e que minha avó Clara cantava para mim e meus irmãos pegarmos no sono. A Biblioteca Britânica não poderia ser melhor ambiente para receber uma informação desta relevância. O Russo sabia o que isso significava para alguém que ama os livros como eu. Depois de alguns minutos, eu me recompus e sugeri que continuássemos nossa visita. A Biblioteca Britânica era apenas o começo. Lá estavam mais de 2000 anos de história. Com a voz rouca, mas terna, ele disse que iniciaria por lá, pois o acervo possuía quase 200 milhões de livros manuscritos, mapas, selos, patentes, fotos e partituras. Akunin explicou que o edifício se estabeleceu como parte do Museu Britânico em 1753, mas a biblioteca ganhou sede própria nos últimos anos do século XX, ao lado da estação ferroviária de St. Pancras, na região de Camden, em Londres. Ele sorriu malicioso, afirmando que foi no cartório de registros daquela região que minha esposa e eu havíamos casado, no ano de 1983. Brincou comigo dizendo que ele era o diabo e por isso sabia de tudo. Passou a falar sobre o nome da tal estação. Ela tinha sua origem num menino chamado Pâncras, mártir de Roma, que fora decapitado aos 14 anos, isso no início do século IV. Pâncras era um adolescente romano que se converteu ao cristianismo e perdeu a vida por sua fé. Pâncras significa em grego aquele que guarda tudo. Comentei que havia uma estátua do menino numa igreja em Vranov, na Morávia, que eu havia visitado anos atrás. Saint Pâncras costumava ser venerado nas festas do dia 12 de maio. Era filho de romanos.
A mãe chamava-se Ciríada e morreu durante o seu parto. Quando o pai morreu, o menino Pêncreas foi confiado ao tio Dionísio e os dois se converteriam ao cristianismo. Ele se dedicou com afinco à religião. No ano de 303 d.C., quando da perseguição aos cristãos pelo imperador Diocleciano, Pêncreas foi obrigado a realizar um sacrifício aos deuses. Mas o jovenzinho se negou a fazê-lo. O imperador ficou impressionado por sua determinação em resistir e resolveu testar sua fé, prometendo-lhe poder e dinheiro. Mas Pêncreas recusou. Foi então decapitado em plena Via Aurélia, no depois sagrado dia 12 de maio. Uma mulher romana recuperou seu corpo, cobrindo-o com bálsamo e o envolvendo em finos lençóis. Ela o enterrou num sepulcro recém-construído nas catacumbas de Roma. Sua cabeça teria sido colocada no relicário ainda existente na basílica que leva seu nome. A devoção a Saint Pêncreas existe desde o século V. O Papa Símaco mandou construir a basílica que levaria o seu nome exatamente no local onde estaria enterrado o seu corpo. No trajeto pela biblioteca, Akunin me confidenciou que havia contratado o primeiro dos dois anões para ajudá-lo a cavar a sepultura de Saint Pêncreas e investigá-la por dentro. Sabe-se lá se o menino santo não seria meu parente? O russo informou que a Biblioteca Britânica nutre-se de novos livros e objetos numa taxa anual de quase 3 milhões de itens. Eu chamo a atenção de vocês para que jamais percam a oportunidade de visitar a parte sobre os tesouros e relíquias da ciência, literatura, música, religião e política do mundo ocidental. Lá encontram-se a Magna Carta, vários manuscritos de Leonardo da Vinci, a Bíblia de Gutenberg, as primeiras impressões das obras teatrais de Shakespeare e partituras musicais de Mozart e Beethoven. Há também documentos mais recentes, como manuscritos de Sigmund Freud, cartas de Charles Darwin e até um caderno de anotações literárias de Jane Austen. Sem a menor dúvida, o contrato assinado com Akunin para encontrar meu parentesco com Max Schachtmann trouxe uma possibilidade maravilhosa de visitar os lugares mais incríveis. E, melhor, fazendo uso do Erdapfeldbeheim, nossos deslocamentos não tinham limites. Íamos para qualquer época da história da humanidade. De Londres, fomos, Leonor e eu, para Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Lá visitamos a Biblioteca do Congresso, a maior do mundo. A britânica é a segunda maior. Seu acervo é impressionante, são mais de 150 milhões de livros, manuscritos, revistas, mapas, vídeos e gravações. Ela foi criada no século XIX, quando a sede do governo norte-americano foi transferida da Filadélfia para D.C. No Grand Hall é onde estão expostas as Bíblias de Mace e Gutenberg. A primeira escrita à mão e a segunda impressa, ambas na Alemanha no século XV. A visão da sala principal de leitura da biblioteca é simplesmente inesquecível, com seu mosaico de Minerva, produzido em vidro, folhas de ouro e mármore. Akunin telefonou para o nosso hotel, deixando-me uma mensagem para que eu entrasse em contato, pois ele havia feito outra importante descoberta que mudaria a minha vida. É desnecessário dizer que aquela noite foi uma das mais mal dormidas da minha vida. Eu cheguei a ter um pesadelo com Belfegor, um dos 7 anjos do inferno, subordinado de Lúcifer e chamado Rei da Gula, um dos pecados capitais. Bem cedo, na manhã seguinte, eu desci ao lobby e pedi para usar uma das cabines telefônicas do hotel. Leonor ainda dormia no quarto. Pelo modo como falava, Akunin pareceu-me embriagado. Perguntei sobre as informações que ele desejava transmitir. O russo fez alguns comentários soltos sobre Satanás. Dizia que os demônios eram parecidos com a alma dos artistas. E ninguém nos aproximaria mais de Deus do que a religião e a arte. Akunin repetiu a arte por várias vezes, num tom de voz cada vez mais alto e professoral. Estava completamente alcoolizado. Falou que a arte e a religião eram, em sua essência, mentiras necessárias ao homem por serem produtos de nossa imaginação. Eu concordei, respeitando sua embriaguez,
mas argumentei que não via conexão entre o seu comentário e a investigação para a qual o havia contratado. Ele balbuciou: Oscar Wilde. Eu perguntei: quem? E ele repetiu: seu primo, Max, é parente de Oscar Wilde. Antes que eu pudesse fazer qualquer comentário, Akunin iniciou um monólogo sobre quem foi o grande escritor, como se isso fosse necessário. Era irlandês, de Dublin. Nasceu na metade do século XIX, de família protestante que se converteu ao catolicismo. Wilde frequentou o Trinity College e depois se transferiu para o Magdalen College, em Oxford. Mais tarde mudou-se para Londres. Akunin disse que mandaria, através de um emissário, uma série de documentos sobre um sujeito de nome Jacob Wilde, judeu romeno que, pelas fotografias, sem exagero, era uma mistura de corpo de Wilde com o rosto de Max. O russo foi além. Tinha quase certeza que o grande Oscar Wilde era primo de um antepassado do meu avô, Albert Schwarzman. Simon Wilde, e depois Wilde, que fugiu da Bessarábia, e era tratador de cavalos numa fazenda na fronteira com a Romênia. Atordoado, eu o interrompi para comentar sobre o ensaio de Wilde, intitulado A Decadência da Mentira, que para mim é imperdível. O russo concordou, disse que era também o seu preferido. O ensaio é estruturado como um diálogo de estilo socrático entre dois personagens, Vivian e Cyril. Wilde o publicou em 1891. Os dois personagens dialogam sobre a arte. É Vivian quem comenta com o amigo Cyril sobre o artigo que está escrevendo. Esquecemos por alguns minutos nosso mútuo espanto com a descoberta desse novo parentesco, agora entre mim, Max e Oscar Wilde, e continuamos a discutir o ensaio sobre a decadência da mentira. Lembrei ao russo que a cena se passa na biblioteca de uma casa de campo, no condado de Nottinghamshire, na Inglaterra. Cyril pede ao amigo que não passe o tempo todo encerrado na biblioteca da casa, pois a natureza lhes presenteara com um dos mais belos dias de sol. E o ar estava excelente. Cyril sugere que se deitem na grama, fumem cigarros e simplesmente desfrutem o que a mãe natureza poderia oferecer de melhor aos homens de boa vontade. Entretanto, Vivian o surpreende, desfechando um ataque verbal contra esta mesma natureza, tão festejada pelo amigo. E diz mais, sua felicidade advinha justamente da vontade de distanciar-se dela. Vivian argumenta que a arte revela a ele a falta de ordem que há na natureza. Ela poderia ter lá suas boas intenções, mas infelizmente a natureza não conseguira levá-las adiante. Para Vivian, a natureza se revela desordenada, rude, monótona. E é exatamente nisso que reside a razão de ser da arte. Em seu artigo, Vivian fazia um protesto vigoroso no sentido de colocar a natureza em seu devido lugar. Akunin se entusiasmou e pediu que eu continuasse. Vivian afirmava que a dita diversidade da natureza era puro mito e vinha de nossa imaginação. Analisando-a friamente, a natureza era desconfortável. Bastaria deitar o corpo na grama para confirmar sua observação. O mais comum dos marceneiros construiria uma cadeira muito mais confortável para as nossas costas, para que os seres humanos se deitassem, do que a grama natural poderia fazê-lo. E sem os desagradáveis insetos a importunar. Vivian sustentava que os artistas haviam se distanciado da essência da arte, que era de produzir mentiras, e que a mentira era maravilhosa, pois não exigia qualquer perda de tempo com comprovações. Segundo ele, a mentira era pura, fácil, franca, destemida e irresponsável, como teria de ser a arte. E o homem perdera a virtude do bom uso da mentira, criando uma arte baseada nas verdades da vida, todas elas sérias e monótonas. Ele dissera ao amigo Cyril que decidira fazer campanha em favor da mentira na arte, porque a decadência da arte devia-se à falta dessas delícias que eram as mentiras deslavadas, originais e inconsequentes. O bom mentiroso teria até eloquência rítmica. Um jovem, por exemplo, começaria a vida com um dom natural para o exagero.
o que seria uma aptidão maravilhosa. Entretanto, se desejasse escrever, a sociedade lhe impunha a tendência mórbida de sempre buscar a verdade. Assim ele acabaria impedido de fazer romances improváveis, os quais seriam muito mais lindos. Sem a mentira na literatura, dizia Vivian, os personagens seriam invariavelmente monótonos, pois o simples registro da vida real das pessoas afasta imediatamente o leitor, que não tem o menor interesse pela verdade. O melhor para você seria ler algo que surgisse do fluir da imaginação, e não a mortificação produzida pela verdade. Os verdadeiros personagens dos livros são aqueles que jamais existirão. A melhor recomendação que se poderia dar aos artistas seria mentir sempre. Qualquer coisa útil e verdadeira estaria fora da esfera adequada da arte, e esta tomaria a vida somente como matéria-prima, mas depois a remodelaria, criaria novas formas indiferentes aos fatos, por pura invenção, mantendo entre a arte e a realidade uma impenetrável barreira que se chama beleza. Vivian considerava que a vida real tivera, infelizmente, enorme vantagem sobre a mentira, arrastando dessa forma a arte para a sua decadência. Na verdade, a arte seria um véu, e não um espelho. Possuiria flores que nenhuma floresta conhece, e pássaros que nenhum bosque possui. A arte seria capaz de construir e desfazer mundos, operar milagres, chamando monstros das profundezas. Ela, a mentira, poderia fazer a amendoeira florescer no inverno e jogar neve sobre o milharal na colheita, e com uma única palavra fazer que a geada deitasse seu dedo prateado na boca ardente de um junho quente. Para Vivian, o que os artistas deveriam fazer era tentar reviver a velha arte da mentira, com seu lado leve e gracioso, não em benefício próprio, mas em favor da vida. Ficamos depois em silêncio por algum tempo, protegidos pela distância física em que nos encontrávamos. A Kunin já não mostrava sinais de embriaguez. O tema era de tal relevância que ele curou rápido a bebedeira. Quebrou o silêncio perguntando se minha noite mal dormida tinha valido a pena. Eu respondi que sim. Ser parente de Oscar Wilde era algo indescritível.